Meu, não é possível que não tem ninguém falando sobre isso. Não é possível que tem gente que consegue engolir certas coisas. E esse vídeo aqui é mais estressante meu mesmo, é mais um desabafo. Agora está no hype, né? Tá na moda falar de inteligência artificial, de coisas revolucionárias como o chat GPT. Tá na moda querer automatizar tudo para fazer todo tipo de profissão do ser humano. E pô, eu sou um cara da tecnologia, eu sou um cara que amo tecnologia, sou a favor de automatizar a maioria das coisas mesmo, e eu acho que isso melhora a vida do ser humano e pode ser usado muito mais para o bem do que para o mal. Então eu sou super a favor da inovação, de tudo isso. Mas essas implementações também, de tipo de coisas como chatbots, respostas automáticas e todo esse tipo de coisa não é nada novo. É que agora que está todo mundo falando sobre isso, empresas que ainda não notavam isso agora querem automatizar tudo. Ou pessoas que querem montar empresas focadas especificamente nessas automatizações, achando que o rio do dinheiro está ali. E é óbvio que algumas empresas que vão surgir desses novos cenários de inteligência artificial irão prosperar. Tá muito claro isso. Mas o problema desse hype todo, de todo mundo falando disso e de toda empresa querer fazer isso, é que tem muita coisa que vai dar errada e que pode piorar. E eu não tô falando aqui de inteligência artificial começar a pensar sozinha e querer controlar os humanos. Nem que um monte de gente vai perder emprego por causa disso. Não tô falando disso. Tô falando da experiência do usuário mesmo. Uma coisa que me revolta, por exemplo, é que já não é de agora. Isso já vem acontecendo há muito tempo. Mas agora a tendência é ficar pior ainda. Por exemplo, eu querer resolver um problema com uma empresa, entrar num chat, entrar num suporte, ou até mesmo ligar o telefone para falar com alguém e cair num chatbot ou num bot de telefone, que é um robozinho respondendo as coisas ali pra mim, conforme eu falo ou clico. A pior coisa e o pior sentimento que existe, porque na maioria dos casos, 90% dos casos que eu passei, ou que eu já vi depoimentos e tudo mais, é que essas inteligências artificiais nunca resolvem o problema. Você teve um problema com a sua ordem de comida e você quer falar com alguém do aplicativo que você fez lá o seu pedido. O pedido veio errado, ou não chegou no tempo, você simplesmente não consegue falar com ninguém e o bot te pede algumas informações, ou ele não te entende, ou ele te dá opções ali, mas que na verdade não te interessam. Você só queria que o seu problema fosse resolvido. Ou você teve o cancelamento de um ticket de uma passagem de avião que você comprou por um site que vende passagens aéreas, ou até diretamente pela companhia aérea. E você liga lá tentando resolver o problema, você só quer falar com alguém, com algum atendente que te ouça e entenda rapidamente o problema e te dê uma solução. Mas não, você cai lá num chatbot que fica lá te falando, se o seu problema é tal coisa, aperte 1, se é tal coisa, aperte 2. Para no final não ter uma opção do teu problema ali e de repente ele ter que te desligar simplesmente falando que não pode resolver o teu problema. Quando pede para você digitar alguma coisa no chat e aí você descreve o que está acontecendo e ele fala, não te entendi, pode digitar de novo? E a experiência do usuário tem ido para um saco. E não é possível que as empresas achem isso bacana. Tem milhares e milhares de pessoas reclamando. E aí no mundo todo automatizado, onde você tem esses robozinhos, essas inteligências artificiais, esses bots que não resolvem o problema de ninguém, só pioram a vida das pessoas. Seria muito mais fácil falar com atendimento ao cliente, com uma pessoa que pudesse resolver o teu problema. O grande diferencial às vezes é simplesmente a empresa que tem um atendimento humanizado, que tem uma pessoa que vai falar com você, que vai sentir a tua emoção, que vai te passar a emoção, te passar a confiança, conseguir resolver aquilo, onde o usuário vai ter uma melhor experiência no sentido de construir realmente um relacionamento com a empresa, saber que a empresa se importa com ele. Então esse é o meu problema com esses chatbots da vida. Esse é o meu problema com inteligência artificial. Tem gente até querendo automatizar auxílio de serviços jurídicos, onde a inteligência vai responder no lugar de um advogado.
E aí, quando você consulta um advogado e pede para ele olhar aquilo que os chats famosos de inteligência super poderosas que estão respondendo, ele olha lá e fala que está tudo errado. E sim, isso está se passando justamente com essa famosa aí que está todo mundo falando agora. Essa inteligência artificial super poderosa que você pergunta para ela por que 2 mais 2 não é 5, ela fala que é 4, e aí depois de tanto tempo você insistir que 2 mais 2 é realmente 5, ela aprende que é 5 porque você insistiu tanto, aquilo ficou na memória dela, então ela vai tomar aquilo como verdade. Nossa, que revolução! Eu estou dizendo que essas tecnologias não são inovadoras e que não podem ajudar com muita coisa, sim, mas não é esse total de confiança ou tudo isso que está todo mundo falando. E qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento técnico que já trabalhou com inteligência artificial sabe do que eu estou falando. É lógico que ela muda certos paradigmas, mas ela ainda está um pouquinho longe de ser tudo isso. Não significa que não vai ser no futuro, em anos, mas atualmente, para os próximos anos perto da gente, não acho que seja. E fica aqui a minha revolta contra os chatbots, essas pessoas que estão fazendo o hype, que não são técnicas e não sabem abobrinhas do que estão falando sobre inteligência artificial, usando isso só para fazer manchete.